Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado hoje, quinta-feira da terceira semana do Advento. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, nós vemos hoje nesse evangelho a atitude marcante de José no rumo da história da salvação. José, que nem era o pai de Jesus, pai biológico, na verdade, ele é o pai adotivo de Jesus, mas da forma que tudo acontece, imagina para aquele homem há 2000 anos atrás entender aquela situação. Estava prometido ele e Maria em casamento e de repente Maria estava grávida pela ação do Espírito Santo. Será que isso acontecesse hoje na nossa história? Como nós entenderíamos isso? Imagina para aquele homem simples, humilde, mas não esqueçamos, justo e santo. Então, ele fica ali pensando como ele iria fazer e por amor a Maria, ele decidiu ir embora em segredo, abandoná-la. Por quê? Porque toda a culpa, todo o peso não cairia em Maria, cairia nele. Olha o amor de José por Maria. É como se ele estivesse assumindo aquela situação para si. Olha o coração humilde e simples daquele que não estava preocupado com a sua reputação, mas tanto era o seu amor por Maria que ele toma essa decisão. E o mais belo que, pelo fato desse homem ser quem era e também assim como Maria encontrou graça diante de Deus, com certeza José era cheio de graça também diante de Deus, senão Deus não haveria escolhido ele para ser o pai adotivo do seu filho. E José, pensando nisso, ele adormece, e dormindo, o anjo lhe aparece em sonho, ou seja, mesmo diante de uma preocupação, pensando nisso, José tem essa comunhão com Deus. José rezava com certeza por essa situação, e ele confia em tanto que, ao dormir, ele esperava no Senhor. E em sonho, como foi dito, o anjo lhe aparece e diz para que ele não tema e explica a ele tudo aquilo que estava acontecendo. Que Maria havia concebido pela ação do Espírito Santo, que daria à luz a um filho, e o nome seria Jesus. Ou seja, o mais lindo de tudo é a obediência de José ao plano de Deus. Porque vai dizer que quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. E pensemos aqui agora, se José não fosse obediente, fosse um homem que não obedecesse ao Senhor, fosse um homem cheio de mimimi,
que tivesse ficado magoado, fosse um homem rancoroso, que já tivesse tomado ações precipitadas, porque ele pensa nessa situação e pensando, eu imagino que ele ali conversando com Deus, rezando, vai deixando a ação de Deus agir. Tanto que ele confia no Senhor também que ele dorme tranquilamente a cada noite. Agora, se José não fosse assim, imagina se esse homem foge, imagina toda essa situação. Então, que possamos ver que no momento mais difícil da vida, José dorme, ele coloca as suas tribulações aos pés do Senhor e nele confia. E que bom que Deus conhecia o coração de José, a ponto de ele dar essa missão em José, e José assumir essa missão com tanto ímpeto, com tanto amor e com tanto zelo. José que foi capaz de cuidar do Filho de Deus, de educá-lo, de formá-lo e, acima de tudo, de protegê-lo. São Bernardo de Claraval vai dizer assim, que a misericórdia de Deus fez com que ele partisse antes de Jesus, que ele fosse levado antes de Jesus, porque a missão que lhe foi confiada era de cuidar, de proteger a Sagrada Família. Então ele vai dizer que imagina o que José não faria vendo seu filho ali ser preso. Então a misericórdia de Deus foi tão grande a esse ponto. E também já meditei sobre a morte de José, com Jesus e Maria ao seu lado. Olha as graças que a obediência, que o zelo e o amor com as coisas de Deus nos traz. Então, que a exemplo de José também possamos entregar as nossas tribulações ao Senhor, aquele que tudo conhece, aquele que tudo sonda, aquele que tudo sabe e aquele que tudo pode transformar todas as situações. Que possamos também entregar em suas mãos e dormir tranquilamente, na certeza que Deus cuida de tudo. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.